Olá, nós estamos aqui para terminar a aula de tecido cartilaginoso que nós começamos há um tempo, né? E nós tínhamos parado em superfície articular. Não é comum que os livros de histologia tragam essa parte. Isso normalmente você encontra nos livros de anatomia e sobre as diartroses, né, que são as chamadas articulações. O termo de união entre as estruturas ósseas ou cartilaginosas é juntura. Dentro das junturas tem anfiartroses, diartroses. As mais móveis são as diartroses, também chamadas de articulações. Então, nem toda juntura é uma articulação. Observe isso aqui, ó, é uma cartilagem hialina chamada cartilagem articular. Essa cartilagem articular, ela tem uma membrana envolvendo-a, chamada de membrana sinovial. Essa membrana dá a volta nela, passa na parte profunda dos ligamentos e dá a volta na outra cartilagem articular. Essa membrana sinovial, ela produz o sinóvia, que é um líquido 99% de água, e também permite a entrada e a manutenção por alimentação, não só da cartilagem, mas das células que estão aqui, de macrófagos, fibroblastos principalmente. Os fibroblastos aqui, eles são responsáveis pela manutenção desses ligamentos ou da cápsula articular, que normalmente sofrem microlesões durante os movimentos. E os fibroblastos acabam regenerando o colágeno, né, dessa região. São as células A aqui desse desenho. São as células B do desenho. As células A são os macrófagos. Como ocorre lesão, partes são descartadas, parte de colágeno, até células mortas. Então os macrófagos se alimentam dela para evitar que um processo inflamatório muito grande ocorra. Se acontecer, isso aqui for o joelho, por exemplo, as pessoas costumam dizer que tem água no joelho. De fato esse processo inflamatório gera uma produção excessiva de sinóvia, né? Gerando uma pressão na articulação. E aí muitas vezes você tem que retirar esse excesso de líquido. Ele é composto, o líquido sinovial, por ácido hialurônico, que você já conhece muito bem, glicoproteínas, que no caso o tipo é lubricina, o nome é assim por causa do processo de lubrificação, e o exudato plasmático, que você pode interpretar como o líquido do sangue que passa para o tecido, né? Que é o fluido tissular formado aí dentro do tecido, por isso exudato plasmático. A próxima cartilagem é a cartilagem elástica. É uma cartilagem que, na visão logo pós-morte, né, no corpo vivo, ou até nos animais, de uma maneira geral, ela é amarelada e mais opaca. Ela não brilha, não é birrefringente como a hialina. Ela é amarelada por causa das fibras elásticas que em vivo apresentam essas cores, né? As cores de amarelado a alaranjado. Ela está situada na epiglote, no pavilhão da orelha, nas tubas auditivas interna e externa, né, que é o pavilhão auditivo, e na cartilagem cuneiforme da laringe. Ainda bem que essa cartilagem ela não sofre fratura facilmente. Já a cartilagem hialina ela sofre fratura. No caso, por exemplo, dos anéis da traqueia, uma fratura ali ela vai levar à morte, né? É uma cartilagem hialina lá. E ainda bem, né, que a cartilagem elástica não gera fratura, eu repito, porque você imagina, antigamente as mães brincavam de puxar a orelha dos filhos, né? Se a cartilagem fraturasse, ia ser um problema danado, ia ter muita criança aí com a orelha fraturada, e não é o caso, né? Ela apresenta colágeno tipo 2, né, que é o mais comum das cartilagens, várias fibras elásticas tridimensionais,
e que são contínuas com pericôndrio. Ela possui pericôndrio. Se ela possui pericôndrio, ela cresce, né, por aposição, além do crescimento intersticial. Tem mais condrócitos por área do que a cartilagem alina. A matriz territorial tem muito mais fibra elástica, que faz todo sentido, né? E é bastante mais espesso em relação à matriz extracelular. Então, as fibras elásticas proporcionalmente predominam na cartilagem elástica. E não sofre tanto processo degenerativo. Mas aqui talvez seja importante lembrar o seguinte: quando as pessoas envelhecem bastante, elas têm umas orelhas muito grandes. Já tem casos narrados em que o centro da orelha começa a ter uma pequena putrefação, porque esse centro, né, da orelha muito grande, ela está distante da pele ou da derme, vamos dizer assim, para receber sangue, né, o sangue do pericôndrio. E o metabolismo do idoso é mais baixo, então algumas vezes começa a ocorrer uma morte dessa cartilagem elástica em algumas pessoas muito idosas com orelhas muito grandes. Aqui é um exemplo da cartilagem da epigrote, e essas partes escuras, né, representam a marcação especial das fibras elásticas, que aqui aparecem de cor escura. E aqui a lacuna. Nós sabemos que a lacuna em vivo é preenchida pelos condrócitos. Um exemplo da cartilagem elástica através de desenhos tridimensionais, né? Algumas pessoas se sentem melhor vendo assim, apesar dessa quantidade imensa de fibras aqui. Ó. Um vaso sanguíneo, né? Aqui nessa região tem fibroblastos e condroblastos. Se o desenho é antigo, eles não falam de fibroblastos, porque os histologistas de antes, de uns 15, 20 anos atrás, eles não sabiam que os fibroblastos produziam condroblastos. Aqui o condrócito e aqui as fibras elásticas representadas em volta dos condrócitos, bem desenhado, né? Um exemplo e um detalhe de uma cartilagem elástica, né? Aqui observa que ela fica escura por causa da marcação da fibra, é que um maior aumento dessas fibras e o aumento dessa cartilagem. Dá para ver claramente aqui as lacunas onde ficam ou ficariam ou ficaram os condrócitos, e a parte escura é a rede tridimensional de fibras elásticas, né? No corte a gente vê em 2 dimensões. Mais um corte agora em maior aumento, né? Uma fotomicrografia, que é a parte escura, fibras elásticas. E essa parte clara aqui dentro são as lacunas, né? Aqui, à sua esquerda, você pode observar aqui, ó, parece um pedaço de condrócito retraído, né? Aqui em cima também. Mais um exemplo de fibras elásticas, aqui a marcação foi de modo que as fibras ficassem vermelhas, né? Essa região é a região do pericôndrio. Para marcar a fibra, muitas vezes você perde a marcação das outras células ou das outras regiões, né? Que foi o que aconteceu aqui com essa cartilagem elástica, e aqui uma lacuna. Aqui um maior aumento ainda, com a marcação escura, lacunas, aqui já dá para ver o núcleo de 2 condrócitos, aqui outro núcleo e as fibras elásticas. E nesse esquema de baixo, aqui o pericôndrio está com uma estrutura amarelada, isso aqui foi modificado para o computador, né? Fibras elásticas e as lacunas. A cartilagem fibrosa, o nome já diz, né? Tem muito mais fibras no caso do que as outras, mas essas fibras são colágenas, tá? Ela basicamente vamos dizer, uma cartilagem tendão. A quantidade de condrócito é menor, são mais espalhados, né? A densidade populacional de célula é menor aqui. Ela não tem pericôndrio, logo o crescimento dela é intersticial, só pela duplicação desses condrócitos, que também deve ser menor que os outros, por uma análise lógica, que a nutrição da cartilagem é por difusão,
E para o alimento e o oxigênio chegar até esses condrócitos toma mais tempo proporcionalmente em relação às outras, devido à densidade das fibras. Olhando esses slides, né, que estão dispostos lá na sala de aula do Google, você vai conseguir verificar, ó, e comparar junto com os slides de matriz extracelular, que as fibras colágenas estão aqui, olha, elas estão assim, vamos dizer, um pouco murchas, né, onduladas nessa região. Essa fibra colágena aqui, que tem essa função de suportar tração, ela está situada, né, a cartilagem fibrosa, em regiões específicas de importância para o organismo, como a sínfise pubiana, entre os dois ossos pubis no quadril, né, formando lá bem em cima da linha mediana do indivíduo, do eixo mediano. Nos discos articulares, disco articular você vai encontrar no joelho, né, os discos articulares chamados meniscos. Na articulação da clavícula com a escápula, né, você vai encontrar meio disco articular ali, que é feito de cartilagem fibrosa, o lábio do acetábulo, o lábio glenoidal e outras estruturas da anatomia que são formados por cartilagem fibrosa. Os discos intervertebrais, que apresentam uma importância clínica muito grande, e alguns pontos de inserção de ossos, tem essa cartilagem fibrosa. O tendão se inserindo no osso é uma situação muito interessante, porque ele se insere atravessando o osso inteiro. Um indivíduo chamado Charpy, escreve-se S-A-R-P-E-Y, fez um estudo sobre esses tendões. Então a coisa funciona assim, você tem um osso aqui, esses tendões eles penetram na superfície e o colágeno dele vai se emaranhando com a estrutura óssea quase no osso inteiro, se não for o osso inteiro. Então, por exemplo, nós conhecemos o caso do Ronaldo, que teve o rompimento do ligamento patelar. Ele fez a primeira cirurgia, não deu certo, né? Ele rompeu de novo. Aí na segunda cirurgia acabou dando certo. Mas por que isso? Antigamente o pessoal quebrava aquele osso, colocava o tendão e esperava regenerar. Mas para um atleta de alto porte isso não é possível. Até que um cirurgião pegou o tendão patelar dele, enrolou com fios de aço, amarrou aquilo e pegou esses fios, quebrou o osso lá que foi a tíbia e colocou isso na tíbia e foi remodelando, de forma que esses fios pudessem ficar pegando no osso todo, ou seja, seguindo o padrão da natureza. É claro que o indivíduo perde elasticidade e que não volta a ser como era antes, mas dependendo da quantidade de dinheiro que se ganha para jogar bola, né, até que faz sentido. Ela é formada principalmente por colágeno tipo 1, a cartilagem fibrosa, devido ao fato de ser muito semelhante aos ligamentos, né? Que existem as tensões. Essas tensões elas podem ser unidirecionais ou bidirecionais. Se forem unidirecionais, elas se parecem muito com tecido denso modelado, multidirecionais com tecido denso não modelado. Sempre está ligado ao tecido conjuntivo denso, que está na lateral, em volta da cartilagem. Não possui pericôndrio, né? Mas isso a gente tinha comentado. Por quê? Você imagina se essa cartilagem cresce na sínfise pubiana. Ela ia abrir a vida inteira, né? Ia ficar maior. O quadril ia se movimentar e aí o eixo do fêmur em relação ao quadril também. E se isso acontecer, o indivíduo vai ter que modificar a forma de andar com o tempo, né? A outra coisa são os discos intervertebrais. Se ele crescer tanto para dentro quanto para fora, né? Interno, superficialmente ele encosta nos nervos, internamente ele pressiona a medula, não seria nada interessante. Tem pouca substância fundamental, porque o colágeno pega quase todo o espaço entre os condrócitos, né? Esses condrócitos vêm de fibroblastos, veja que interessante, parece até uma modificação especializada no tecido conjuntivo denso. As fileiras são paralelas e alternadas com colágeno. Aqui alguns exemplos
das fibras colágenas da cartilagem fibrosa, você vai ver poucos representantes de condrócito, mais fibra mesmo. Isso aqui foi mudado para o computador. Aqui as fibras, né, da cartilagem em volta. Nesse caso, mais condrócitos estão marcados, mas eles estão enfileirados, observe. Tudo bem que essa quantidade de condrócito aqui depende da idade, né, do indivíduo. Nos discos intervertebrais, como nós falamos, existe aí uma situação importante em termos clínicos, né? Ele é constituído por duas partes. O núcleo pulposo. O nome pulposo significa assim, borrachudo, né? Tem como se fosse uma polpa. É um centro gelatinoso, rico em ácido hialurônico, células que desaparecem aos 20 anos. Ele é, esse núcleo pulposo, o resquício da notocorda. A notocorda, nos vertebrados, elas permanecem nos vertebrados inferiores e ela desaparece nos vertebrados superiores, mas ela desaparece como notocorda. Ela permanece como núcleo pulposo dos discos intervertebrais, especializada em ser resistente à compressão. Os animais de quatro patas, quadrúpedes específicos, a pressão não é tão grande, mas para os bípedes como nós, em que o peso vai aumentando da cabeça para os pés, e esse peso ele é sustentado em termos de mobilidade pela coluna vertebral. Porque em termos de mobilidade, ser sustentado por uma estrutura fixa é mais simples do que você ser sustentado por uma estrutura móvel. Quando você abaixa e joga, por exemplo, o ombro para frente, um peso considerável está sendo suportado pelas vértebras que ficaram na posição posterior. É preciso que a coluna permita esse movimento, mas também suporte esse movimento. E quando você volta ao normal, ao estado ereto, imagina se isso fosse duro, né? Se não tivesse um núcleo pulposo ali no meio, se não tivesse uma cartilagem ali no meio, seria osso com osso. Bastante complicado. Em volta do núcleo pulposo tem um anel fibroso. Ele circunda esse núcleo, né, que é de fibrocartilagem, tecido conjuntivo denso na periferia dele, como já foi referido, e foi feito para resistir à tração. Então nós podemos dizer que esse disco resiste bem à tração e à compressão. Isso é interessante porque quando você vai fazer um concreto armado, né, o concreto ele resiste muito bem à compressão, ele suporta um peso muito grande, só que ele quebra fácil. Então, para resistir à tração, você coloca aço. Ali faz uma armadura de aço. A armadura de aço tem uma resistência muito grande à tração. Aí você junta os dois e essa estrutura ela fica mais móvel, mais flexível. Isso é importante. Porque se a estrutura for dura demais, por mais dura que ela seja, quando ela quebrar, ela já desaba de uma vez, né? Isso não pode acontecer numa construção. Se começar a rachar ali, você já ainda tem um tempo muito grande para arrumar. Agora, antigamente o pessoal construía com muito concreto e pouca armadura. E aí as casas são muito pesadas, né? Mas rachadas para todo lado. Aqui a condição clínica da hérnia de disco, né? Observa aqui a coluna e aqui uma herniação. Vista por cima, né? Esse é o núcleo pulposo. Aqui ó, a emergência do nervo espinhal, a medula. E aqui, olha, esse chamado ânulo fibroso, né? O que aconteceu aqui? Ó? Houve um extravasamento de forma que o núcleo pulposo pressionou o nervo. Para tirar essa dor, só muitas vezes com cirurgia. Sempre, primeiramente, uma fisioterapia para ver se resolve. Mas nesse estado aqui é muito difícil. No momento que isso pressiona o nervo, dor, formigamento, eles vão acontecer o tempo todo, continuamente. Então isso é muito comum na região que mais sofre tração e compressão, que é na região lombar. Nessa região lombar, a pessoa já está idosa, ela abaixa, por exemplo, de um lado para levantar um balde pesado, né?
Aí o que acontece? Ele vira para cá e faz força para o lado contrário, né? Porque ele faz força para o lado contrário, a herniação acontece do lado contrário, gerando uma dor muito forte. Por isso que a maioria das pessoas que tem hernia de disco sentem dor no membro esquerdo, porque a maioria das vezes se faz força com o lado direito, né? Nós terminamos aqui a aula de cartilagem. Bom estudo para vocês e até a próxima, que vai ser aula de osso.